O meu objetivo é que hoje que sua aprovação, que a sua trajetória até a sua aprovação seja mais leve, seja mais fácil, até mais rápida. Eu percebo que tem muita gente correndo a sua maratona de aprovação, vamos dizer assim, com a tonelada nas costas. É tudo muito difícil, tudo muito complicado. Meu objetivo aqui hoje é facilitar, não só facilitar, né? Deixar a sua aprovação 4 vezes mais fácil. E como que a gente vai fazer isso na prática? Basicamente eu vou passar por 4 pilares, né? Eu vou falar de você, né? O que a gente tem que fazer do ponto de vista para que você tenha uma rotina mais leve, que você consiga evoluir cada vez mais rápido. Do ponto de vista de finalidade, ou seja, você tem que ter um objetivo, esse é o primeiro ponto. Muita gente não tem uma finalidade muito clara. Método e material também. Então são esses 4 pilares, são esses 4 passos que a gente vai percorrer para facilitar a sua vida, para que você consiga ter uma rotina mais, né, que sua trajetória seja mais fácil, mais leve e quem sabe até mais rápida. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso para lá, costumo dizer que concurso é revolucionário. Eu estou aqui para que o concurso seja revolucionário na sua vida também. Então vamos lá, direto ao ponto. Pera aí que eu até me perdi aqui agora. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Então, a ideia é passar por 4 pilares. Então, o primeiro pilar que a gente vai falar aqui hoje é sobre finalidade. O que é a finalidade, afinal? Finalidade nada mais é do que por que você faz o que você faz, por que você estuda para concursos. Se você já tem um outro vídeo meu aqui que eu falo justamente disso, né, do porquê que você estuda. Mas aqui hoje eu quero dar um outro enfoque, né? Tem um vídeo que eu falo, que eu sugiro que você assista também, mas aqui eu quero primeiro saber quais são os seus objetivos profissionais. O que eu percebo na prática, nas mentorias, né, conversando com o pessoal? Eu percebo que a gente tem uma tendência muito grande de acumular muitas coisas. Existem coisas que são inevitáveis, que fazem parte da nossa vida e são responsabilidades. Quanto a isso não há o que fazer. Por outro lado, existem coisas que a gente pode optar ou não por fazer. E eu percebo que as pessoas acumulam demais. E quando eu vejo a minha trajetória e comparo com de outras pessoas, eu percebo muito essa diferença. Teve um movimento que eu fiz inverso que foi de cada vez tirar mais coisas da minha vida. Então, por exemplo, eu não fiz pós-graduação enquanto estudava para concurso, até ia na academia, mas não era um projeto principal, não era a minha prioridade, não estudei outro idioma, enfim, o meu foco era estudar para concurso, ponto. Basicamente a minha rotina era trabalhar, estudar para concurso e ir na academia ali de vez em quando. Basicamente era essa a minha vida. Então, o meu objetivo aqui é te ajudar a diminuir justamente esses objetivos profissionais. Porque se a gente for parar para pensar, né, sei lá, vou pensar no meu pai, né? Meu pai nasceu na roça, né, lá no interior de Minas, lá em São João do Bonito, morava na roça. Se eu for conversar com ele, perguntar para ele quais as opções profissionais que ele tinha na vida dele, sei lá, deve caber numa mão, né? São poucas opções profissionais. Imagina, naquele ambiente, não tinha internet, é roça mesmo, roça, não tem muito o que fazer, assim, de opções profissionais, né? Dentro daquela região ali, são poucas. Por outro lado, em uma geração, já aumentou absurdamente a quantidade de opções. O meu filho, né, o Caetano, vai ter mais opções ainda. Então essa quantidade de escolhas que a gente tem hoje em dia faz com que a gente fique muitas vezes perdido. Só que tem um caminho que a gente tem que fazer, que é um caminho da vida adulta, de certo modo. A gente tem que limitar essas opções, né? A gente tem que escolher, né? A gente tem que pegar e limitar. Entender que não dá pra gente fazer tudo, né? Aquela musiquinha da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, um dia eu vou, né? O cara lá de cima vai... Não é tudo que você quiser, não. Tu tem que, tem que escolher, tem que limitar, tem que escolher o que você vai fazer, né? Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de concursos públicos ou de qualquer atividade que seja lucrativa, vai exigir um nível de excelência de você. E para esse nível de excelência você vai precisar de um foco, você vai precisar trabalhar daquilo por um longo tempo. Né? Eu costumo bater muito nessa tecla no foco no Revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria, é onde eu sento com você, escuto todos os seus problemas e aponto soluções o mais rápido possível. A conversa direto ao ponto para a gente ajustar tanto o seu foco, método, rotina, material, para que você tenha uma caminhada mais curta e rápida até sua aprovação. Se quiser saber mais, tem um link aqui na bio. Mas o fato é, o que eu converso muito no Revolucionários, pessoal? O primeiro passo que eu faço é justamente esse, dar um foco, dar uma direção. Você tem que saber exatamente para onde você quer. Né? Então, às vezes, o que as pessoas fazem? Quer conciliar concurso público com um monte de coisa. E concurso público, galera, é inconciliável de certo modo. Não dá.
Principalmente se você for pegar cargos intermediários ou de alto nível, porque você vai ter muita matéria para estudar e na maioria das vezes pouco tempo. Então, não tem jeito, né? Você tem que tomar essa decisão e honrar essa decisão. Né? Usando a minha vida como exemplo, né? Não que eu seja modelo de alguma coisa, mas só para servir de exemplo aqui, para a gente poder colocar. Pô, eu tenho 40 anos hoje, eu tomei 3 grandes decisões profissionais. Lá em primeiro, a escolha da profissão, sei lá, por volta de 2000, eu acho, né? Eu coloquei aqui, eu não lembro exatamente quando foi, mas acho que foi isso aqui, quando eu entrei na faculdade. Depois, concurso público, falei, não, eu não vou trabalhar em iniciativa privada, nem vou fazer pós-graduação, eu vou estudar para concurso. E aí eu fiquei em concurso. Quando eu aposentei a caneta de concurso, passou um tempo, eu comecei com esse trabalho de mentoria para concurso lá em 2018, estou até hoje fazendo isso. Então, 2018 para cá, já são 7 anos fazendo na mesma... Mudou muito, né? Eu não comecei necessariamente direto com as mentorias, né? Mas é o mesmo trabalho, de certo modo, né? Eu orientava, sempre orientando as pessoas para estudar para concurso. Então, é isso. Por quê? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a síndrome do preguiçoso produtivo, né? Eu costumo brincar. O que é o preguiçoso produtivo? É aquela pessoa que nunca para em lugar, nunca para de fazer, mas também, né? Tá sempre começando uma coisa nova. Começa, vai, fica difícil, faz outra coisa. Nunca para, mas nunca chega a lugar algum, né? Sempre está fazendo alguma coisa, sempre está em movimento, mas não tem uma direção clara, ou até tem uma direção, mas por um tempo curto, né? É a pessoa que um dia faz concurso para o Banco do Brasil, outro dia faz para os Correios, outro dia faz para a Prefeitura, outro dia faz para o INSS, outro dia... São concursos que muitas vezes não têm relação, e com isso ela não tem tempo de se aprofundar nas matérias e chegar competitivo e passar no concurso. Entende? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa, quando a gente fala do ponto de vista de concurso, a gente tem que tomar essa decisão e honrar isso, entendeu? Não dá pra gente ficar trocando toda hora. E dentro de concurso também a gente tem uma área, né? Quando eu falo um foco dentro de concurso, você tem uma área, você tem um concurso, ou você tem que ter um conjunto de matérias que você vai estar estudando, para você ficar bom nessas matérias e passar no seu concurso. Porque se você mudar toda hora, é como tentar fazer, sei lá, um semestre você tenta fazer a faculdade de Direito, no outro semestre você quer fazer Administração, depois você quer fazer Medicina. Você nunca vai terminar a faculdade. Para concurso não é diferente, né? Você há de convir comigo que muitos concursos cobram a mesma quantidade de matéria de uma faculdade, ou às vezes até mais, né? Então, ou muito perto disso. Então, eu não estou forçando a barra, não, é a realidade. E você tem que ter esse tempo para conseguir aprender, tá joia? Então basicamente é isso, porque o que vai acontecendo? Na medida que você vai permanecendo em uma determinada decisão, cada vez que você tem uma conquista, vai te abrir um novo horizonte de possibilidades. Então você começou a estudar para concurso, sei lá, você vai pegar primeiro um cargo, que é o caminho mais comum que as pessoas fazem, né? Passa lá primeiro num cargo que paga menos, vamos dizer assim, cargo da prefeitura, ou no meu caso, eu passei no carreirão do executivo, aí já te abre um horizonte de possibilidades. Igual no meu caso, eu passei no vestibular. O fato de eu passar no vestibular, já me abriu a possibilidade de estudar, quando eu terminei a faculdade, obviamente, né, de estudar para concurso de nível superior. Quando eu passei no concurso, primeiro concurso que eu passei, já me abriu a possibilidade de eu passar no carreirão. Depois que eu passei no carreirão, né, que eu passei no carreirão, aí já tinha aqui a possibilidade de eu passar num cargo de alto nível. Então, cada vez que você vai conquistando, você vai ficando, de certo modo, melhor, né? Você vai ficando mais forte. Agora, se eu desistisse lá no início, eu nem tentasse o vestibular, quisesse fazer outra coisa da minha vida, eu ia me apequenar, de certo modo, né? Aí eu tentava outra coisa, aí ficava um tempo, não dava certo, desistia. Então eu ficava assim, eu não ia conseguir evoluir. Então o seu progresso, a sua evolução, ela exige uma certa teimosia no sentido de você ficar fazendo aquilo por um tempo, ficar repetindo aquilo. Teve um dia que eu assisti no Masterchef uma vez, eu achei muito interessante, que foi lá uma oriental, que ela fazia, era confeiteira, e aí ela fazia especificamente umas flores, uns ornamentos, né? Mas era uma coisa muito específica. E aí perguntou para ela quanto tempo que ela faz aquilo. Ela falou assim, eu faço isso por 10 anos. 10 anos que a pessoa está ali, apurando aquela técnica, né? Fazendo aquilo. Então a gente tem que ter esse certo compromisso. Eu estou falando do ponto de vista para concursos. Concurso é claro que você muitas vezes não vai precisar desse tempo todo, né? Muito menos tempo. Mas só para você ter a ideia de que você precisa permanecer no seu objetivo para você ficar bom e conseguir passar, né? Claro, pode ser a ideia que seja mais rápido, obviamente, mas só te dando... Mas essa disposição, ela é necessária. Você tem que ter essa disposição, porque ninguém sabe quando vai passar, né? Concurso é uma maratona que a gente nunca sabe quando termina, mas a gente tem que estar disposto a estudar pelo tempo que for necessário. E aí você facilita a sua vida, porque você não tenta conjugar um monte de coisa. É aí que você facilita a tua vida, entendeu? Porque aí, pensa comigo, ó, vamos supor que você quer estudar para concurso,
conquistar o corpo perfeito, né? O abdômen trincado, ter uma pós-graduação, ser fluente em inglês, pô, vai ficar difícil, né? Tudo isso de uma vez só, fica difícil. Entende? Então, às vezes, a gente tem que fazer esse movimento de tirar, e com certeza a maioria das pessoas tem que fazer esse movimento. A gente tende a acumular muitas coisas, querer fazer muitas coisas e acabar fazendo muitas coisas mal feitas. A gente tem que fazer o caminho de tirar essas coisas para fazer poucas coisas bem feitas. E por muito tempo. Né? Então, de certo modo, é ter... Opa, gente, eu estou apanhando aqui hoje. Gente de Deus. Volta aqui. De certo modo, é ter uma paciência para se desenvolver sem querer pular etapas. Então, basicamente concurso público tem que ser seu único objetivo profissional. Assim você facilita. A primeira coisa que você vai facilitar é isso. Né? Pô, ter o concurso público como seu objetivo profissional. Às vezes você vai falar assim, Jefferson, muito bonito isso que você está falando, cara, mas eu preciso trabalhar, meu brother. Eu também trabalhei, né, a vida toda. Estudei para concurso. O que você vai fazer? Naquele tempo que você dedicou para estudos, para concursos, aquele tempo é sagrado. Você vai defender aquele tempo. 2 horas por dia? 2 horas por dia, honrar aquilo. Você sempre vai fazer aquilo. Entende? 3 horas, 4, 6 horas, enfim, a carga horária que você definiu. Você tem que defender isso e no restante do tempo você vai trabalhar. Mas aquele tempo é sagrado, então você tem que defender aquele tempo. Você não pode colocar outra coisa naquele tempo. Qual que é a realidade que eu vejo? As pessoas reclamam muitas vezes, mas prioriza tudo menos o tempo de estudo. Né? É uma desproporção. Né? Você pega o tempo distraído desse tamanhozão, tempo de estudo desse tamanho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas você está distraído? Não está? Então, tem que ser seu objetivo. Seu tempo livre tem que ser focado para estudar. Não estou querendo dizer que vai abrir mão de tudo, não vou descansar, vou 24... Não, pô, tu vai descansar e tal, beleza. Mas o que eu quero dizer é que tem que ser a sua prioridade, ué. Se você, no seu tempo livre, você estuda, você pode ser um futuro aprovado. Agora, se você só descansa no seu tempo livre, o que você vai ser? Você vai ser só uma pessoa descansada, né? De certo modo, você é o que você faz no seu tempo livre, não é? Ó, eu estou aqui gravando esse vídeo, domingão à noite, né? Já fiquei o dia inteiro com a família, estou aqui fazendo isso aqui. Eu poderia estar lá jogado no sofá assistindo uma série, tranquilamente. Mas, pô, eu tenho esse objetivo, né? Eu tenho esse trabalho de mentoria, como eu falei ali, né? Esse é um objetivo também. Eu tenho esse serviço para prestar. Entende? Então, pô, tu tem que defender isso, né? E aqui, se você quiser saber mais para detalhar essa coisa da finalidade, você pode assistir esse vídeo. É um vídeo sobre verdade brutalmente honesta sobre concursos públicos, né? No caso, eu falo de obviedades e, de certo modo, eu falo disso para você poder desenvolver melhor essa finalidade, para facilitar a sua aprovação. Então, aqui essa é a primeira coisa para facilitar a tua vida. Diminua as coisas e tenha um concurso, defenda esse tempo que você tem para estudar com... Cara, você tem que defender de você, dos outros, primeiro de você, né? Você vai querer se distrair. E depois das outras pessoas. Esse é o primeiro pilar, essa primeira forma de você facilitar a sua aprovação. Segundo, agora a gente vai falar sobre você, né? Sobre... ali no pilar eu falei sobre a finalidade, tá? Mas a gente, para essa finalidade. Qual é o problema que a gente tem hoje? A gente tem um problema do super conforto, vamos dizer assim, né? Uma vida, a busca pelo prazer, né? A gente quer o prazer e o conforto, né? A gente vive, usando outra vez o exemplo aí do meu pai, porra, morava lá na roça, não existia ar-condicionado, não existia fralda, né? Eu fico pensando, cara, como é que minha avó fazia, né? Porra, eu tô com 2 moleques aqui que fralda, né? Roupa para lavar era na mão, não tinha máquina de lavar, né? Não tinha máquina de lavar igual tem aqui, pô. Em casa hoje tem máquina de lavar. Não tinha máquina de lavar, então imagina, sei lá, era 6 ou era 8 irmãos que meu pai teve. Então, era uma vida muito mais dura. Hoje a gente é extremamente o inverso, né? A gente tem muito mais conforto, a gente tem muito mais comodidade. Quer comida, pede pelo iFood, quer assistir, putz, tem lá um monte de filme para assistir, tem um celular para mostrar uma coisa que a gente quer ver a todo momento, a cada instante, tem alguma coisa ali, né? O algoritmo trabalha para nos deixar sempre distraídos, sempre alguma coisa que seja interessante para a gente. Só que tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço, porque deseduca a nossa atenção, do ponto de vista alimentar, a gente se alimenta cada vez mais mal, né? A gente vê que a questão da obesidade é um problema cada vez mais sério, né? Então, tem um ponto, estou falando isso só para contextualizar, o que a gente tem que fazer aqui, basicamente? Entender que existem bens, qual que é o problema, né? Tá, eu tenho uma vida, prazer, legal, bacana, mas esse excesso de prazer, esse excesso de distração, esse excesso de comer coisas ruins, isso faz mal pra gente e atrapalha a nossa inteligência, entendeu? E além disso, que é o ponto mais interessante, peguei um trecho de uma homilia do padre Paulo Ricardo, que é muito bom, para exemplificar isso, assim, existem bens que só são conquistados abraçando a dor, e muitos males que você só pode fugir evitando o prazer. A aprovação é um bem que você só vai conquistar abraçando a dor. Você vai ter que abraçar o desconforto.
Entendeu? Você não vai conseguir passar no concurso se você ficar nessa ideia de... Vai ser sempre... Cara, vai ser muito difícil a sua vida para estudar para concurso. Porque sempre vai ser desconfortável. É uma matéria que... A maioria das matérias vão ser chatas, né? Você pensa, você pegar ali vendo de, porra, direito administrativo, aí o cara vai explicar a lei, ou você vai ter que ler a lei, né? Só que aí você muda a chavinha, né? Por isso que aqui entra aquela ideia, né? De estudar não é chato, é revolucionário. Eu não estou olhando para a matéria, eu estou olhando para o resultado que isso pode me dar. Por isso que eu já comecei falando da finalidade. Porra, esse esforço que eu estou fazendo é porque, cara, pode mudar a minha vida, pode mudar a vida da minha família. Então, ao invés de eu olhar pra mim, putz, isso é chato pra mim, eu tô abrindo mão de um monte de coisa, putz, eu podia estar fazendo outra coisa. Não, como que isso pode melhorar a minha vida, de certo modo, e a vida de outras pessoas também. Então eu tiro um pouco de foco, né, dessa minha satisfação imediata e boto para o futuro. Por isso que eu falo que estudar não é chato, é revolucionário, de você fazer essa mudança que a gente tem que fazer. De certo modo, fugir do prazer imediato, entender que a gente está aqui para prestar um serviço, para servir aos outros, né, para ser útil de alguma forma, para fazer as coisas bem feitas. Esse é o nosso papel. Então, a gente tem que ir mudando esse foco, de certo modo, né? Tem que ir mudando esse eixo da vida, vamos dizer assim. Sair de uma vida focada muito na satisfação imediata, nas coisas efêmeras, buscando as coisas mais eternas, de certo modo, buscando... Hoje está um pouco viagem aqui a live, mas é importante, assim, porque a nossa inteligência, eu tô falando aqui, ela é, de certo modo, ela é um instrumento daquilo que a gente é, do seu ser. Então, se você, só consome besteira, está embarcado em coisas que não são boas, a sua inteligência também vai definhar. Então, sua aprovação vai ser muito mais difícil. Então, um modo de facilitar é você mudar esse eixo da sua vida. Pode parecer contraditório, mas é real. Se você entende que, cara, você não está aqui para buscar o prazer, não está aqui para ser um fim em si mesmo, mas você está aqui para ser útil de alguma forma, para fazer as coisas bem feitas, para conquistar sua aprovação para você, para os seus, para melhorar a vida de você, para melhorar a sua vida e dos outros, cara, isso te dá um outro up para os seus estudos. Então, e como que a gente faz essa mudança? Né? Como que eu faço, Jéssica? Legal, bonito, muito legal. Como a gente vai fazer? Primeiro, assim, entendendo que o estresse, existe um nível de... Quando a gente fala de estresse, geralmente a gente tem uma conotação muito negativa, né? A gente fala, estresse faz mal, né? Burnout, toda essa coisa que está muito em voga hoje em dia, né? O que acontece. Mas um certo nível de estresse, ele é fundamental, ele é necessário para a nossa evolução. Imagina só, lá, a gente... No meio da floresta, a gente precisava de um certo nível de estar alerta para conseguir caçar, comer e desenvolver. E do mesmo modo, quando a gente precisa evoluir, a gente precisa de um certo nível de estresse. Então, quando você vai fazer uma prova, que você sente aquela tensão pré-prova, é seu corpo te preparando para a prova. É aumentando a oxigenação do seu cérebro. Não é ruim. Sabe aquele friozinho na barriga que dá quando você vai fazer uma prova? Cara, a gente pode dar uma conotação negativa. Falar, eu tô nervoso e tal. Não, mas por outro lado, a gente pode dizer, cara, agora... meu corpo me preparando para a prova, aumentando a oxigenação do meu cérebro, eu estou ficando mais atento, vamos lá, e aí depois você vai controlando também isso, já se coloca num estado de atenção maior. Então o estresse, ele é positivo, o desconforto, ele é necessário para a nossa evolução. Putz, aí tem assim, N livros, tem um livro que eu estou lendo agora, que é A Ciência do Desconforto, que fala sobre isso, tem um outro livro que o título é justamente esse, O Obstáculo é o Caminho, é Ryan Holiday, eu nunca li esse livro não, mas o título, eu imagino que deve... Porque isso aí, cara, assim, isso é eterno, né, gente? Essa questão do desconforto para a gente evoluir. Então, é importante que você entenda isso. O estresse, ele é positivo, desde que seja, né, claro, um certo nível. Então, por exemplo, eu vou começar a estudar para concurso, você tem uma expectativa alinhada com a sua realidade, né? Você ir onde a sua mão alcança, né, de certo modo. Então, não faço nada. Qual que é o seu primeiro objetivo? Começar a estudar. Não adianta você já querer, eu já quero passar logo no concurso top. Não, cara, vamos por partes. Primeiro onde sua mão alcança. Conquista aquilo? Próximo passo. Conquista aquilo? Próximo passo. Assim você vai administrando um certo nível de estresse que é benéfico para você, que é benéfico para a sua evolução. É assim, gente, tanto no nosso desenvolvimento cognitivo como no nosso desenvolvimento muscular também. O nosso corpo, ele passa por um certo desconforto. A academia não é nada confortável, né? Vamos ser bem, né? Você vai correr, você vai fazer musculação, mas ela é necessária para que você fique mais forte. Do mesmo modo, aprendizado. Então, o estresse, ele é importante você entender que faz parte, é necessário, tá bom? Segundo, do ponto de vista de alimentação aí, né? Falando mais do nosso corpo mesmo, né?
pô, evitar alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, porque eles tendem a, de certo modo, entre aspas, né, inflar o nosso cérebro, né? O cérebro fica meio que inchado, então ele dificulta o seu aprendizado também, dificulta os seus estudos, dificulta a sua concentração. Sem falar que você fica naquela coisa, como ele não te nutre de verdade, você fica toda hora comendo alguma coisa, então às vezes você fica interrompendo os estudos para ficar beliscando alguma coisa. Para com isso, cara. Se alimenta de verdade, né? Pega uma dieta legal para você ter menos refeições. Isso vai auxiliar no seu estudo, vai auxiliar na sua evolução, porque você tem menos interrupção para ficar comendo e também você evolui melhor o seu cérebro. Existem diversos estudos que mostram, né, como que o jejum ele auxilia, né, no nosso desenvolvimento cognitivo. Então, você pode usar essa ferramenta. E aí, do ponto de vista, o primeiro ponto é diminuir a quantidade de refeições que a gente faz. A gente faz muita refeição, né? Essa coisa do lanchinho toda hora tá beliscando alguma coisa. E muitas vezes, geralmente são alimentos muito pobres, né? Não são alimentos que nos auxiliam. Tá joia? O outro ponto é a questão do nosso... essa coisa que a gente, essa busca deliberada que a gente tem por informação, né? É muito comum, por exemplo, aqui no YouTube a pessoa vê um monte de vídeos, dezenas, centenas de vídeos às vezes, né? Ou no Instagram, nas redes sociais, para poder melhorar os seus estudos. Só que o problema disso é que chega um determinado momento que isso vira só uma pura curiosidade. Você não está absorvendo mais nada, você só está vendo um monte de vídeo e só está satisfazendo a sua curiosidade. Você não está aplicando isso, você não está colocando isso em prática, isso não está te melhorando. Isso se tornou, de certo modo, um vício. Então, a gente tem que cortar isso, tem que fazer uma dieta mesmo. Um bom dado é você ter essa proporção. Você tem que entender que você tem mais tempo de estudo e menos tempo distraído. Essa tem que ser o mundo ideal. Então, isso que você tem que estar buscando sempre. Se eu estudo 2 horas por dia, então eu vou ter que me distrair no máximo 30 minutos, 15 minutos, não é? Se você está podendo se distrair mais tempo, você tem mais tempo para estudar, ué. Então eu acho que essa regra é uma regra boa para você poder ter consigo. Claro que às vezes você vai atingir, às vezes não, às vezes você não consegue, sei lá, às vezes você pode ter o dia inteiro à sua disposição, mas você não vai conseguir estudar o dia inteiro, normal, né? Você precisa desenvolver também essa capacidade cognitiva, vamos dizer assim, para estudar por mais tempo. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas concilia com o trabalho, concilia... Então, geralmente, é pouco tempo para estudar, né? Que as pessoas têm, que a gente tem, né? De um modo geral. Então, tem que diminuir, entendeu? Você tem que disciplinar o uso do seu celular. Se você não disciplinar o uso do seu celular, você não vai ser disciplinado em mais nada. Porque você sempre vai ficar nessa briga entre se concentrar em alguma coisa ou se distrair com outra. E a distração sempre vai ganhar. Por quê? É o prazer imediato. Como eu falei no início. Pô, você olha um vídeo lá, pode dar uma risada, o algoritmo é feito para te distrair mesmo. Então você tem que decidir, pô, se eu vou ficar refém do algoritmo ou eu vou tomar as rédeas e vou direcionar, vou usar de uma maneira intencional, vou usar em momentos inadequados da minha rotina. Então você tem que entender que tua rotina, você tem que ter minimamente uma rotina organizada e em um determinado momento você coloca, evitar essa coisa de olhar a todo momento o celular, né? Todo momento tá olhando o celular para ver notificação, para ver atualizações, diminuir mesmo. É uma dieta de informação. E quanto menos tela você usar, melhor. Tela no sentido de se distrair, né? Muitas vezes a gente usa a tela para estudar. Mas eu imagino que ficou claro aqui, tá? Então, e por fim, zero reclamação, opinião, fofocas, né? É uma soberba. A gente tem uma certa soberba, né? A gente se acha demais, né? A gente tem uma tendência a se achar demais, né? O apóstolo Paulo já falava, né? Tudo que há na vida é a concupiscência da carne, do olhar e a soberba da vida. E essa soberba da vida acompanha a gente mesmo. A gente tem essa tendência de achar. Eu vejo muito aqui no YouTube, é muito comum. Se a pessoa nem assistiu o vídeo, já comenta alguma coisa, já dá uma opinião. E o problema dessa opinião que a gente dá, essa opinião superficial que a gente dá sobre algo que a gente não entende, que ela emburrece a gente. Porque a gente fixa uma posição em uma coisa que a gente não sabe e a gente fica fixado ali. A gente não consegue evoluir, a gente se rebaixa de certo modo. A gente coloca as pessoas no nosso nível. E, cara, existem pessoas melhores que a gente. Então, quando você olha, você quer rebaixar todo mundo para você, isso, de certo modo, emburrece a gente. Então, por exemplo, aí no meu caso, cara, porra, certamente tem muitas pessoas melhores do que eu aqui. Não tenho dúvida disso. Mas eu faço o melhor que eu posso fazer. O que eu posso fazer de melhor é isso aqui. Agora, se eu sou o melhor, sei lá, cara. Não estou muito preocupado com isso. Não é? Eu não tenho preocupação. E eu acho que você tem que ter a mesma ideia, sabe? Assim, tem as besteiras que a gente tem na vida. O importante é você dar o seu melhor. É fazer aquilo que você pode fazer. É ir com tudo, sem reserva. Entendeu? Agora, o problema é que quando a gente fica reclamando, primeiro, a gente reclama
a gente não se instala na nossa realidade, não usa aquilo que a gente tem, né, para poder fazer. Então, pô, sei lá, eu vou reclamar, eu vou falar, putz, mas o microfone não está funcionando direito, eu não tenho uma iluminação boa, a acústica aqui não é tão legal, quando eu tiver tudo isso eu faço. Pô, eu não vou fazer nunca, porque sempre vai ter alguma coisinha que vai estar faltando. Ou então eu começo a ficar dando opiniões sobre outras pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, me achando demais, né? Porra, vamos lá, né? Cada um faz o seu e boas, vambora, a gente tá aqui para trabalhar. E por fim, fofoca, que é a mesma ideia, sempre vai estar, a gente se coloca numa posição, porque a fofoca de certo modo é isso, né? Você viu que o ciclano fez tal coisa, né? A gente sempre se coloca um pouco melhor, né, do que a pessoa, nessa vaidade que a gente tem, nessa vanglória. Então, a gente tem que acabar com isso, pessoal. E assim, todo mundo tem isso, né? Eu tenho, você tem, isso é do ser humano, né? Todo mundo quer, todos nós temos, mas a gente tem que buscar esse ideal. Por quê? Porque isso também nos emborrece, isso dificulta a sua aprovação de certo modo também. Entendeu? Porque o tempo que você acha que o quê? O tempo que você perde dando opinião aleatória sobre coisas que não importam, o tempo que você perde reclamando, é o tempo que você poderia estar estudando. Ao invés de você estar pensando em opinar sobre coisas que não fazem o menor sentido, você poderia estar pensando na matéria que você tem que estudar. Por exemplo, no meu caso, eu poderia estar... O que eu faço? O que eu me esforço ao longo do dia? Né, quando eu tenho um tempo. Pô, eu estou pensando, por exemplo, esse roteiro desse que eu estou fazendo aqui agora com vocês, foi pensado ao longo do dia. Às vezes enquanto eu estava treinando, enquanto eu estava levando meu filho para a faculdade. Mas eu podia estar reclamando da temperatura, que está seco, às vezes aqui em Brasília fica seco, ou do trânsito, sei lá, às vezes eu vou levar minha filha na escola, eu volto, puta, todo dia eu fui, olha eu reclamando, hein? Eu fui em 15 minutos, voltei em 1 hora, porque estava parado, tem muita obra aqui em Brasília, né? Principalmente esse trecho que eu pego aqui. Tá vendo? Eu poderia estar reclamando, mas pelo contrário, eu estava aproveitando esse tempo para já ir pensando nessa aula. Entende? Então é isso. Entendeu? Isso aqui é uma outra forma de facilitar demais a sua vida. E mais uma vez, a gente está mudando, né? A gente está mudando o eixo do prazer pelo serviço. É o dever de cada momento. Pô, eu tenho que levar minha filha na escola, eu vou levar lá na escola, fazer da melhor maneira que eu puder fazer, né? Fazer bem feito aquilo que eu tenho que fazer. Porque quando você passa a fazer as coisas bem feitas na sua vida de um modo geral, seu estudo tende a ser bem feito também, né? Como eu falei, a sua inteligência é um instrumento do seu ser, é um instrumento daquilo que você é. Se você é uma pessoa que é comprometida, você tende a ser comprometida nas outras coisas também, de certo modo, nesse compromisso pela coisa bem feita, por aprender de verdade, por evoluir de verdade. Entende? Então aqui, esse é o caminho que você tem que fazer. Entende? Assim, que eu sugiro que você faça, né? Para que você consiga evoluir todo dia, né? E na prática é isso que a gente quer, né, pessoal? Estudar todo dia. Eu dei esse salto aqui só para poder entender, assim, que a nossa inteligência, ela tá dentro daquilo que a gente é. Não é uma coisa isolada só. Eu podia ficar falando só de métodos, mas, cara, assim, ela tem um corpo maior que é importante que você entenda também para facilitar a sua vida. Tá joia? Então, basicamente é isso do ponto de vista seu, né? É cumprir o dever de cada momento, né? Como diria o José Maria Escrivá, né? Está no que faz e fazer o que deves, né? Enfim, é isso. Seu dever, aquilo que você tem que fazer. Você cumprindo o seu dever vai conectar você para aquilo que você foi feito, de certo modo, né? Para a sua finalidade. Voltando lá no início, né? Quando você cumpre o seu dever, você liga isso a isso, né? Você está cumprindo o dever de cada momento. E o seu dever de cada momento, certo? Em algum momento vai ser estudar, né? E ser constante e de uma maneira direcionada, como eu já falei. Direcionada, quando eu falo aqui, é você ter uma área, você tem uma direção. Né? Não dá para você ficar mudando e ter um método também. Enfim, você sabe para onde você está indo. Mas vamos lá. Beleza? A gente vai falar sobre método aqui também, que é outro ponto, que é outra linha ali. Então a gente falou de você, finalidade, agora método. Método basicamente é muito simples, pessoal. Método é o seguinte, você tem que dominar alguma técnica. Você tem que saber planejar, organizar a tua rotina, aprender teoria, resolver questões, revisar matéria, escrever uma discursiva. É isso, gente. Concurso, de certo modo, é isso. Você tem que dominar algumas técnicas para fazer isso. Você tem 2 caminhos. Você pode fazer sozinho, e aí muita gente tenta reinventar a roda, ou tu pode aprender com alguém, ler um livro, contratar uma mentoria, né? Eu até coloquei aqui, ó, fiz mais um merchan do Revolucionário, isso aqui, né? Pode fazer o Revolucionário, mas enfim, você pode ter a ajuda de alguém, né? Que vai ser mais rápido, obviamente, né? Você está aprendendo com alguém que já fez. Mas o fato é, você tem que ter esse conjunto de técnicas. E qual que é o erro que é muito comum aqui? É você tentar pegar um monte de coisa.
Pessoal, às vezes o que você precisa é de 3 ferramentas para fazer alguma coisa. Sei lá, você não precisa de uma caixa de ferramenta inteira, não. Você não precisa de um arsenal de ferramentas, não, pô. Às vezes você precisa de um martelo e de um prego. É isso que você precisa para resolver. Sei lá, você tem um quadro. Você precisa de uma caixa de ferramentas? Você precisa de chave de fenda? Filhos, na maioria das vezes não. Você vai ter um quadro, a parede, um martelo e um prego. Pronto, você vai lá, bate na parede e resolveu o problema. E muitas vezes faz tudo o que você precisa é disso. Você precisa de uma técnica para aprender a teoria, para revisar a matéria, né? E na teoria você tem que materializar isso de algum modo, né? Para você poder revisar depois, resolver as questões. Tem que saber escrever uma discursiva também, porque discursiva é cada vez mais comum, você tem que saber escrever o texto. Basicamente é isso, né? Não tem muito para onde correr. Uma de cada, seriam seis técnicas aqui, né? Um jeito de planejar os estudos, um jeito de aprender a teoria, 1 ou 2 jeitos de resolver questões, você saber montar os cadernos de maneira estratégica, revisar, escrever. É isso. Não tem muito para onde correr. Só que aí você tem que sempre você tem que fazer esse exercício de pegar escolher uma forma, sei lá, eu quero saber como planejar os estudos. Sei lá, eu tenho uma área aqui que faz o método Lego. Vai lá, pega esse método Lego, coloca em prática, vê como é que funciona. Beleza, aí você vai dominar, você vai conseguir se organizar. Você vai perceber que você já vai conseguir dar um passo legal. Depois, que você já domina isso, você vai vendo outras coisas para tentar incluir. Qual é o caminho que a gente faz, né? Que é errado muitas vezes. A gente tenta aprender um monte de coisa e articular essas coisas pra gente, né? Montar um Frankenstein. Aí não dá certo. Então escolhe, sei lá, um ciclo de estudos. Eu vou aprender como montar um ciclo de estudos. Beleza. Pega um vídeo, uma coisa, estuda aquilo mesmo, tenta, coloca em prática. Estou falando do ponto de vista de planejamento, mas isso vale para teoria também. Como estudar teoria, como resolver questões. Escolhe um conteúdo que você vai pegar aquilo e vai estudar, né? Ou então, como eu falei, você pode ser mais rápido também, né? Porque a gente tem que fazer esse caminho de domínio, tá? Primeiro, domínio de si, por isso que eu falei lá de você, dessa mudança do eixo, domínio da técnica e, por fim, domínio da matéria. Né? Você pode pensar da seguinte forma, do mesmo modo que o escultor vê uma pedra e ele tem que dominar o martelo e o cisel para fazer uma escultura, né? Michelangelo teve que fazer Davi, ele viu lá a pedra para fazer Davi, ele viu lá e pegou o martelinho, o cisel e construiu Davi, beleza. Só que ele dominava a técnica, se ele não dominasse a técnica não adiantava nada, Davi não existiria. Do mesmo modo, se você não dominar a técnica, o aprendizado não vai existir. Né? O seu aprendizado duradouro, né? Você conseguir aprender e se lembrar no dia da prova, ele não vai existir. Então o domínio da técnica ele é fundamental. E por fim, se você não conseguir vencer sua preguiça, nada disso existe. Então por isso que tem esse caminho aqui, né? Dominar você, domínio de si, técnica e matéria. Né? É o caminho aqui que você tem para fazer. Tá joia? Basicamente é isso. Então assim, qual que é o caminho aqui? Objetivo. Reduzir. Escolher poucas coisas, poucos conteúdos. Tá, eu vou fazer sozinho, né? Beleza, escolhe ali uma pessoa, se você tá aqui, certamente você gosta daquilo que eu faço, do jeito que eu faço. Então, vai lá, cara, pega lá e assiste meu vídeo, coloca em prática, tenta fazer, entende, estuda mesmo, não fica só assistindo vários vídeos da mesma coisa sem colocar em prática, sem estudar. Estuda aquele conteúdo, tenta colocar em prática na sua realidade, porque assim você vai conseguir ir absorvendo coisas e construindo o seu repertório. Diferente de você ficar... Vê um vídeo agora, vê outro vídeo depois e não coloca nada disso em prática. Não adianta. Aí você vira um mero repetidor do que as outras pessoas falam. Ah, esse cano falou que isso é legal. Mas será que é legal mesmo? Você conseguiu fazer? Viu como é que funcionava? Entende? Então é importante fazer esse caminho de reduzir, colocar em prática e depois você ir incluindo coisas novas. Ou então você já pula logo e já vem fazer parte da mentoria que vai ser muito mais rápido. Segundo, material. Qual é o problema do material? Mais uma vez, a questão do excesso. O que dificulta muito a vida, eu vejo, de muitos mentorados? Não é incomum a galera chegar na mentoria com muito material. Às vezes a assinatura de um cursinho, de um professor, de outra pessoa, enfim, aquele monte de material. E aí a pessoa fica com aquela dificuldade, cara, tá, beleza, só o cursinho já tem material pra caceta, né? Qualquer cursinho hoje de mercado vai ter um monte de material, já é difícil você, muitas vezes, selecionar ali dentro. E aí, além disso, ainda tem mais material. Aí tem material de resumo, aí tem um monte de coisa. Então, assim, qual que é a minha sugestão para você? Primeiro, para de ficar comprando no impulso, entende? Compra quando aquele realmente você tiver um problema. O que é um problema? Eu estou travado em português, Jefferson. Eu estudo português, já estudei o material que eu tenho umas 130 vezes e não dá certo. Cara, beleza, aí tudo bem. Você pode procurar alguém, você já tentou, você já explorou o seu material. Agora, o que muitas vezes as pessoas fazem? Nem estudou direito o material dela. Ah, não deu certo. Deixa eu já procurar outro. Vai. Na maioria das vezes,
Você tem que esforçar um pouco para ver se você vai conseguir. Um pouco que eu falo, 1, 2 meses, prioriza aquela matéria, estuda aquela matéria ali, todo dia aquela matéria, todo dia para ver se você consegue evoluir. Aí se realmente você não conseguir evoluir, talvez seja o material. Mas primeiro você tem que fazer esse esforço. Eu estou falando geralmente isso acontece com matérias mais complexas, né? Português, exatas para algumas pessoas, informática para outras, enfim, contabilidade e tal. Então, se essa matéria foi estratégica para você, qual que é a minha sugestão para você? Você já tem um material? Priorize esse material durante algumas semanas, por exemplo, para você ver se você consegue realmente avançar. E uma priorização simples é essa. Coloque ela como a primeira matéria que você vai estudar todo dia. Faz isso. Aí você já vai ter uma noção do qual a dificuldade que você vai ter. Então você vai procurar um professor ou algum material que atenda aquela necessidade. Agora, se você sai só no impulso, aí você corre o risco muito grande de acumular mais um material que não vai servir. Aí você vai ver um pouquinho, daqui a pouco ver outro material. Porque assim, o que vai acontecendo? Você vai começando a construir um material base. E aí você só vai vendo complementos. Então você já tem um conjunto lá de material de português que você estudou, reestudou e já está dominando, de direito administrativo, de constitucional, e aí você só vai fazendo as adições que forem necessárias a cada edital, entende? Então essa é a minha sugestão. E quanto mais enxuto, atualizado e direcionado o seu material, melhor, né? Claro, né? Evidente. Porque assim, uma coisa é você estudar um livro, que nem é para concurso, por exemplo. Sei lá, você vai estudar concurso de psicologia e tem um livro lá que nem é de concurso, mas que eles cobram conteúdo. Aí já é mais difícil. Né? Uma vez eu peguei um livro de programação que era para você aprender a programar e estudei para o concurso baseado nele. Qual que foi o resultado? Fui fazer a prova e tinha uma questão. Né? Então, é mais difícil. Agora, se você sai do livro e já pega um PDF ou um material do cursinho, já é um pouco melhor, né? Porque o professor já tenta ver como que aquele conteúdo é cobrado em concurso, então já te ajuda mais. Agora se além de concurso ainda está focado no seu concurso, na sua banca, melhor ainda. Né? Então, quanto mais focado é o material, mais direcionado, atualizado, mais enxuto, né? Porque assim, no final das contas que a gente quer acertar questões, a gente não quer se tornar um Pasquale. A maioria dos concursos é evidente, né? Eu não estou falando... Claro que existem concursos que vão exigir um nível de profundidade, né? Não estou falando, sei lá, você vai pegar um novo concurso para magistratura, eu tenho mentorados para magistratura, vai exigir um nível de profundidade. Agora, os concursos de um modo geral, que vão cobrar noções de administrativo, noções de constitucional, é uma noção. Então, às vezes, o material enxuto ali já vai te atender. E muitas vezes o que você precisa é de um material enxuto mesmo, porque se você não sabe nada, também não adianta você ter um material muito complexo que você não vai conseguir se aprofundar nele. Você vai ter ali naquele primeiro momento uma vaga noção. Tá? E por fim, a gente tem hoje uma infinidade de materiais de resumo, né? Flashcards, mapas mentais, enfim, tem vários materiais resumidos aí pela internet. Mas entenda o seguinte, o melhor material de resumo é aquele produzido por você. Tá? Esse é o melhor. O ideal que você tem que buscar na sua rotina é isso, é produzir o seu material. Aqui eu falo eu tenho uma aula que eu falo sobre como produzir cartões para você usar no Anki, que você pode usar no Anki, mas também flashcards, né? Que é uma forma que eu acho muito simples e objetiva de usar, que você pode usar. Mas você tem em mente isso, que cara, eu fazer um material é melhor do que eu sair comprando um monte de material, porque eu vou ter que entender, às vezes para mim incluir aquilo no meu ciclo de estudos vai ficar mais no meu planejamento, na minha rotina, vai acabar complicando mais do que ajudando. Tá? Então, mais um movimento, tanto no método como no material, de reduzir as coisas e se aprofundar naquilo que você tem à sua disposição. Entende? Se você for parar para pensar, muito do que dificulta muito a aprovação da maioria das pessoas, assim, é a pressa. É a pressa, né? Eu quero aprender logo. E tá certo, né? Eu tenho 2 meses para estudar um edital. Aí o cara quer um material resumido, quer fazer tal... Só que o que acontece? Quando a gente fala de concurso, a sua agilidade, a sua velocidade não vem da quantidade de materiais que você tem. Vem da quantidade de coisas que você já sabe, da quantidade de aprendizado. Quanto mais você sabe, mais rápido você aprende. Mais ágil é o seu aprendizado. Então, se você está com pressa, o seu objetivo tem que ser justamente intensificar o estudo naquilo que você já tem à sua disposição. Não tentar, claro, estou partindo do pressuposto que é um bom material, né? Não tentar sair comprando um monte de material e dificultando a tua vida. Então, muitas vezes, o que você precisa é, às vezes, usar aquilo que você tem na tua mão da melhor maneira possível, né? Claro, se o material está desatualizado, o material é um material muito extenso, você pode tentar achar um material melhor. Mas entendendo que não é esse esforço de aprendizado que vai te trazer a agilidade que você quer. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu revisei a matéria toda do concurso em uma semana.
Tá, mas ela revisou a matéria toda. A maioria das vezes, igual aconteceu comigo, já aconteceu isso comigo. Mas, pô, era a matéria que eu já estudava há muito tempo, ué, então eu revisava rápido mesmo. Eu já estudava aquele material há muito tempo, então eu só bati o olho e já sabia, já, ó, é isso. Né? Então, tem uma fase da minha preparação que era assim, eu pegava o material base que eu já tinha um concurso, eu olhava o edital, olhava lá mais ou menos, tá tudo aqui já, então deixa eu só dar uma passada de olho. Já sei. Então era assim, era rápido mesmo, porque já era um material que eu já estava acostumado a fazer. Agora o problema é quando você tem muitos materiais, dificulta até esse processo, porque onde que está o que eu estudei, entende? Então é uma maneira de facilitar a sua aprovação, tá joia? É isso, espero que eu tenha conseguido facilitar aí, né, 4 vezes mais, né, tanto do ponto de vista de material, de deixar mais enxuto, do ponto de vista de método, do ponto de vista de finalidade e de você, que você consiga aqui, né, nesses 4 pilares aqui, consiga reduzir. O objetivo, no final das contas, de certo modo, se a gente fosse resumir essa aula aqui, seria em reduzir, né, reduzir a quantidade de objetivos, reduzir a nossa busca pelo prazer, entender que a gente está aqui para servir para alguma coisa, para ser útil, para fazer as coisas bem feitas, né? A gente não é um fim em si mesmo, muito pelo contrário. Reduzir a quantidade de coisas que a gente quer para montar um método, né? Ficar com essa busca, essa curiosidade, né? Ficar toda hora vendo vídeo novo, vendo a técnica nova e não dominar nenhuma, entendendo que a gente tem que ter esse domínio. Do ponto de vista de material também, essa redução, tá? Então, basicamente essa é a ideia para que você deixe de tratar o estudo como algo chato, como algo enfadonho, e trate tudo como algo revolucionário, algo que vai mudar a sua vida e da sua família, tá bom? Espero que o conteúdo seja útil e já vou indicar aqui na sequência, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas erra muito aqui na finalidade, né? A verdade brutalmente honesta, acho que é a verdade brutalmente honesta sobre concursos públicos, que vai te ajudar a definir melhor os seus objetivos e dar um sentido para o seu estudo diário, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse sentido diário nos estudos, tá bom? É isso. Um abraço aí e é isso. Tchau!